queria falar com os irmãos essa noite de um perigo muito grande que existe na igreja de Cristo nos dias de hoje. Não sei, na verdade é errado até falar isso, porque acho que sempre existiu na igreja. O perigo que é estar com Cristo e não ser salvo. E outro semelhante a esse é você estar com Cristo e não conhecer Cristo. Não plenamente. O apóstolo Pedro conviveu com Jesus 3 anos. E no momento que foi colocado à prova, ele retrocedeu, ele negou Jesus. E está cheio de crente fazendo isso. Negando Jesus, retrocedendo. Na hora que ela fala, não fala. Que é para obedecer, não obedece. Que é para lutar, não luta. Que é para se abster, não faz isso. Se entrega. Está cheio de crente. Isso é perigoso. Qual é o conhecimento? Porque conhecimento transforma. E o que de Jesus você conhece, e se o que você conhece, de que jeito você conhece, é pela fé ou não? Eu fico imaginando aqueles homens 3 anos com Jesus. 3 anos. E não tinham o conhecimento dele. O pleno conhecimento não tinha. Negaram Jesus, fugiram. Eu não sei quanto tempo você está dentro da igreja, quanto tempo você... Olha, faz algum tempo atrás que eu descobri algumas coisas da palavra de Deus, eu chorava. De vergonha, de tristeza, de tantos anos, seminário, pregado para as pessoas, falado, ensinado, tanto tempo. E agora? Parece que naquele dia o Espírito Santo, os meus olhos se abriram e eu entendi o texto. E é interessante que a palavra de Deus não incomoda você. Ela mexe com você. Ela intriga você. Perturba você. Desafia você. O conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, ele não é um conhecimento só cognitivo, ou pelo menos não deve ser um conhecimento só de saber. É um conhecimento da palavra de Deus que transforma a sua vida. É uma leitura da palavra de Deus que ela abala, ela alimenta, ela fortifica, ela faz um rebuliço na sua vida. Ela transforma você. Por isso que Oséias fala: esforcem-se, prossigam e esforcem-se por conhecer a Deus. Ele fala de 2 coisas necessárias em conhecer a Deus: constância. Por que tem muito crente instável? Porque é instável em ler a palavra de Deus, em conhecer a Deus. E ele fala de esforço. É luta. E o maior inimigo é você, não é o diabo. Quem dera fosse o diabo. É você. O maior inimigo da sua bênção é você. As mentiras que você quer acreditar. A Bíblia fala tantas vezes para mim e para você: não vos enganeis. Não se engane. Existe um mal no ser humano que é gostar de ser enganado. Por quê? Porque quando a gente se engana, a gente vive o pecado tranquilamente. A gente se engana. Eu acredito no que eu quero acreditar, não no que a palavra de Deus diz. Então eu racionalizo, justifico, comparo, me afirmo, digo para mim mesmo que eu não sou tão ruim quanto fulano. E não tem nada a ver com as pessoas. O meu relacionamento com
você quer ser melhor para Deus. Se você é crente de verdade, você é incomodado pelo Espírito Santo. De alguma forma você é. Porque Deus ele vai atrás da vida perdida, o Espírito Santo incomoda a gente, Deus toca, de alguma maneira você é. Se você é crente de verdade, você não consegue pecar e ficar bem. Ainda que por um tempo isso possa até acontecer. Mas alguma coisa tomar. E talvez você queira mudança da sua vida. Talvez você queira, Deus, eu quero ser melhor, eu quero melhorar, eu quero essa mudança. Essa mudança não acontece se você não conhecer mais Deus. Prossigam e esforcem-se em conhecer o Senhor. Façam isso, porque em breve Ele vem. Então, 2 alvos para mim e para você em relação à Bíblia: constância e esforço. Força para ler. Ler todo dia e ler do jeito certo. Esforço para entender. Esforço para abrir. Esforço para guardá-la. Esforço para não esquecê-la. Esforço para compartilhar. Esforço para viver. Muito esforço. Por que eu estou falando por isso? O texto que eu quero ler com os irmãos fala dos benefícios de você reconhecer Jesus plenamente. E eu afirmo que muita gente aqui dentro não conhece Jesus plenamente. Por quê? Porque eu escuto quase nada de testemunho dos crentes dessa igreja. Eu não escuto milagre, livramento, Deus falando, bem para bem, Deus tocando. Não escuto. Ou os irmãos são muito tímidos e não gostam de se aparecer, ou não estão tendo vida de pleno conhecimento de Deus. Isso é o perigo. Quando a sua vida espiritual se resume a ser moralmente legal. Quando a sua vida com Cristo se resume a ser um ótimo funcionário, um bom aluno de escola. Não é assim. Não é presença. Deus fala. O Espírito Santo se move. Deus age. Acorda a gente. Incomoda a gente. Faz uma obra na nossa vida, nos usa. Você sente Deus te usando. Apesar dos seus erros, você sente Deus usando você. E o que é preciso para a gente ver isso? Viver o pleno conhecimento. E quem vai falar para a gente isso é o apóstolo Pedro. Um homem que viveu 3 anos com Jesus e nada. Porque ele não tinha a plenitude do Espírito Santo. O que a gente precisa nessa igreja é de avivamento, igreja. E isso não se busca coletivamente. Isso não vem de trazer pregador poderoso. Isso não vem só de falar com os crentes, não, vão vir 6 horas da manhã para orar. Isso tudo pode contribuir. Isso vem de um Espírito Santo, de uma decisão pessoal sua. De dizer, eu estou cansado de ser um crente de mesmice. Eu estou cansado de ser um crente que não vive experiências com Deus. Isso vem de uma decisão sua, de falar, eu quero a plenitude do Espírito Santo, e eu sou homem e mulher suficiente para correr atrás disso e buscar essa força, esse poder, esse avivamento. Eu quero sentir sobre a minha vida as comportas do céu se abrindo, o Espírito Santo me enchendo, o poder dele se manifestando na minha vida. Uma decisão sua, uma oração minha. Mas há algo que precisa acontecer. Urgente. Na sua vida. Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1.
Eu queria, enquanto você abre a sua Bíblia, te lembrar uma coisa. Você lança semente hoje, não é amanhã que ela está dando fruto. Amém? Amém. Então, cada dia que você lê a palavra de Deus, você está lançando semente, você está regando a sua vida, você está cultivando uma vida com Deus. Hoje, tem gente aqui vivendo na lama, tem gente aqui passando por lutas, tem gente aqui que está com uma vida difícil, está sentindo fraqueza espiritual, não é do dia para a noite. Mas é uma decisão hoje que você toma no Senhor. Você não vai hoje, pode ser que aconteça, buscar Deus e sentir as portas se abrindo, o sobrenatural acontecendo, Deus movendo. Pode ser que não aconteça dia da noite, mas não desista. Você que trouxe seu dízimo oferta aqui hoje, meu querido, você pode estar confiando em Deus e fazendo o impossível. Você está semeando. Lei da semeadura. Você semeia hoje, não é amanhã que você colhe. Mas se você continua firme, olhando o campo, regando, adubando, cuidando, é certeza que você vai colher, amém? É assim a palavra de Deus. É assim que tem a coisa oferta. É assim a obediência. Você pode não ver do dia para a noite, do dia para a noite a mudança, mas ela já está acontecendo. O que você não pode é desanimar. É a mesma coisa quando a gente ora por alguém. A oração por fé e em fé é aquela que você está orando e Deus está agindo. Pode não ver, mas eu sei que Deus está fazendo porque eu orei. Lei da semeadura. Você precisa entender como é o processo disso. Nós vamos falar nessa noite sobre o poder do pleno conhecimento de Deus. Esse poder vai atuar na sua vida se você viveu o que você vai ler aqui essa noite. Só que esse poder começa de dentro para fora. E esse poder atua limpando você, tirando todas as cruzes, tirando toda a imperfeição, todo o medo. Deus vai agir na tua vida. O que precisa é constância e esforço. Guarda isso, senão você desanima. Senão você vai ser só constante no seu chefe, na sua escola, só nas coisas que exigem de você. E nós precisamos ser constantes na nossa vida com Deus, acima de tudo. E é uma das áreas mais difíceis de sermos constantes pelos inimigos que temos. Convido a igreja a se colocar em pé para que nós possamos fazer essa leitura. 2 Pedro, capítulo 1. Teremos no versículo 1 e no versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Estou escrevendo aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente o que, igreja? Valiosa. Amém? Amém. Não é o seu carro que é valioso, não é a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa muito valiosa chamada fé. E é muito triste pensar nisso. Porque são poucos os homens e mulheres que têm fé como eu vou mostrar. Você tem uma coisa valiosa chamada fé. Você tem que viver, usá-la, crescer, crer. Continua. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que é no mundo, causada pela cobiça. Amém, os irmãos podem sentar-se. Paulo está escrevendo para um povo. E Pedro está escrevendo para a igreja. Para quem que Pedro está escrevendo essa carta? Aqueles que, mediante a justiça, nós temos a justiça, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Eu quero começar dizendo nessa noite o seguinte: nem todos aqui essa noite têm fé. Porque onde está o trigo, está o joio. E onde tem igreja, tem falsos crentes. E eles se parecem com os crentes. Mas eles não têm fé. Porque a fé gera fruto.
Tem pessoas que entendem, professam, mas não vivem a fé. Que fé é essa? Mostra a sua fé sem obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Engraçado. Que obras são essas? Parar de falar palavrão. Nossa, que fé que você está mostrando. Tem que parar de falar palavrão? É concebível um crente viver falando palavrão. Ah, eu era bravo, hoje não sou mais. Eu já tenho falado isso algumas vezes aqui. Que tem gente que baseia a sua fé em pequenas mudanças de vida. E só. Jesus, pela fé, fazia milagres. Jesus, pela fé, falava com autoridade. Jesus, pela fé, fazia obra que transformava a vida de pessoas. Nunca guardou a fé no bolso e se escondeu no mosteiro, no convento, para proteger a fé do mundo, dos homens. Nunca fez isso. A fé é valiosa, poderosa. E Pedro está escrevendo para um povo que tem fé. Pedro não tinha fé, negou Jesus. Creu em Jesus. Isso mudou a vida dele. Radicalmente. Você crê em Jesus? Você tem fé de verdade? O quanto dessa fé você usa? Vive. Fala. Quanto você vive dessa fé? O que eu quero falar com os irmãos é que você vai precisar dessa fé para algo. Você vai precisar dessa fé, porque essa fé tem que levar você a uma coisa chamada pleno conhecimento. Vamos ser juntos? Por que Pedro andou sobre as águas? Ele andou. Ele creu. E andou. Duvidou. Afundou. Mas ele creu. Se fosse você que tivesse um outro barco dizendo venha andando sobre as águas, ele ia rir de você. Mas ele não fez isso. Porque ele conheceu. Na primeira carta, Pedro fala que ele viu, eles foram testemunhas de todo o poder de Cristo. Só que nós, gente, nós somos um povo que Jesus falou que nós seremos muito mais bem-aventurados. Por quê? Porque nós temos uma fé que é valiosa, porque a gente nunca viu Jesus. Quando você lê a carta de Pedro, quando você lê as duas cartas de Pedro, vai nessa ótica. Pedro exalta as pessoas que creem naquele que ele viu, porque elas creem e amam sem nunca ter visto. Ele não sabe o que é isso. Pedro viu. Pedro não consegue, ele não vive, ele nunca viveu essa fé que nós vivemos hoje. Pedro amava alguém que ele viu. Pedro queria alguém que ele viu. Só que ele está escrevendo para um povo agora, mais de 70 anos depois, um povo que nunca viu Jesus e cria, vivia, falava e morria por Jesus. O que eu quero dizer aqui nessa noite, meu querido? Nós precisamos de experiência com Deus? Precisamos. Fiquei muito feliz de ver uma mensagem do Paul Washer, um homem conservador, reformador, pregando para pastores batistas e ultra tradicionais. E esse homem falando, o problema é que a gente sabe muito sobre Jonathan Edwards, sobre todos os outros homens que trouxeram os puritanos, o conservador reforma, mas a gente não vive essa experiência que eles viveram. E o Paul Washer pega pesado. Porque não adianta nada você saber se você não tem isso vivendo em você, a vivência disso. E Pedro sabe da importância de se viver isso. Ele quer que os crentes vivam isso. Em nome de Jesus, o que Deus quer nessa noite é que você saia daqui, meu querido, hoje, acreditando que você pode ter
e adquirir uma coisa chamada pleno conhecimento da palavra de Deus. Um conhecimento que abala, consome, mexe com você. Pleno conhecimento. Um conhecimento que traz plenitude. Amém, igreja? Um conhecimento que enche você do Espírito Santo. Um conhecimento que transforma você. E eu quero falar nessa noite desse pleno conhecimento, trazendo benefícios para a sua vida, com 3 operações da matemática. O primeiro deles é a multiplicação. Versículo 2 ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte: quando você, meu querido, toma uma decisão de ter a sua vida transformada pela palavra, amém? Para isso você vai precisar olhar para você e falar assim: não, eu acredito que é vivo e eficaz. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem poder, Senhor. Eu acredito que é desse jeito que tem outro. É só assim que você é um homem de Deus. É só assim que você é uma mulher de Deus. É só assim e não tem outro jeito. Então você olha para esse livro e você fala: o que esse livro vai fazer na minha vida? Bom, se eu dedicar, absorver, extrair dele, como aquela mulher, sempre da mulher hemorrágica, veja. Como é que ela foi para Jesus? Acabada, definhando, sangrando, fraca. Mas ela tomou uma decisão. Ela olhou para Jesus e falou assim: eu tocar nele, vai sair poder. E eu vou ser curado. E ela vai, se joga, se lança, se esforça, vai arrastando, mas ela toma o poder. É isso aí. Eu vou tocar as vestes de Jesus essa manhã. Hoje eu vou acordar e nada vai me impedir de tocar as vestes de Jesus. Eu vou extrair a palavra pela fé valiosa que Deus me deu, o pleno conhecimento do meu Deus e Senhor Jesus Cristo. É assim que ele acredita. Abriu agora. Aí você vai para a Bíblia assim. E aí você quer o conhecimento. O que o pleno conhecimento faz na sua vida? Multiplica 2 coisas. Que ele fala: graça e paz. Eu já disse para você que paz ela não tem preço. É uma das coisas mais valiosas que você pode ter. Tem gente que tem milhões e não tem paz. Por isso, cuidado quando você cobiça as coisas. É por causa da cobiça que as pessoas perdem paz. É por causa da cobiça que elas se atormentam com muitas coisas. E se afastam de Deus. Trocam Deus. Perdem a Deus. Por causa da cobiça, mas eu falo disso mais pra frente. Eu sei que você precisa de paz na sua vida. E quando eu digo paz, não é um marido menos problemático, não é uma esposa que fale menos, não são filhos excelentes. Existe uma paz muito mais desejável. É a paz interior, é a paz com Deus. Existe uma paz que Deus dá, que é uma mente tranquila, que é o poder de Deus atuando, é uma graça que não é o dinheiro, que não é carro novo, que não é promoção. É a graça de Deus, do operar dele na sua vida. É o favor imerecido de Deus na sua vida. Eu vou dizer uma coisa: quanto mais você se dedica a extrair o poder das Escrituras, pleno conhecimento dos céus, o Senhor multiplica sobre você graça, capacidade, poder, força, e te dá paz. Paz para ver Deus, paz para ser pacificador. Graça e paz sejam multiplicados. O que eu estou desejando só para vocês, não. O que eu estou hoje falando, desejando a graça e a paz, vai exigir de você constância e perseverança, esforço, pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, quanto mais você conhecer Deus e o Senhor Jesus Cristo,
multiplicar. Isso é maravilhoso, né? Porque somar é bom, multiplicar é melhor. Imagina isso se multiplicando, sabe? Multiplicando, sabe? Multiplicando, sabe? Segunda operação matemática é a soma, a adição. Versículo 3: o divino poder nos deu, adicionou em nossas vidas tudo que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do que, igreja? Do pleno? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, como é que Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade? Do pleno conhecimento. Ou seja, meu irmão, quanto mais de Deus você conhece, mais de Deus você tem. Você descobre que Deus já adicionou na sua vida, que o Senhor deu para você, que Deus derramou sobre você tudo o que você precisa para viver a vida eterna, vida e piedade que é de você. Piedade é uma palavra fundamental para cristão, porque ela coordena todo o restante. Piedade é devoção. Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, fazem tudo pela piedade que vocês têm. Ou seja, tudo que você faz é para quem? Para a glória de quem? Em nome de quem? Piedade. Deus te deu tudo que você precisa para ser um homem, para viver uma vida plena e devota a Ele. E esse é o perigo da sociedade. Eu estou sofrendo algumas lutas, tenho passado nas tribulações de gente que quer que o pastor seja devoto a Deus. E aí, quando o pastor não atende suas expectativas, ele não presta. As pessoas não entendem. A gente é devoto de Cristo. É Jesus que eu sou devoto. É assim que tem que ser o pastor, é assim que tem que ser ovelha, é assim que tem que ser meu marido, é assim que tem que ser minha esposa. Eu não tenho que ser melhor que minha esposa porque tadinha ela merece, eu tenho que ser melhor que minha esposa porque eu sou devoto de Cristo. Por causa de Cristo que eu sou devoto. E esse é o problema quando a gente quer ter uma vida moralmente certa para receber aplausos de pastor ou de igreja. Não é por causa de aplausos que eu quero, não. Eu tenho uma vida moral correta porque, meu Deus, que merece isso. E eu não estou fazendo mais que o meu papel, santidade e obrigação. É o mínimo. É o nosso dever como crente. E Deus te deu tudo o que você precisa. Mas quando é que você vai saber que você tem tudo o que você precisa? Quando você lê a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, do jeito que ela deve ser lida em fé, Deus do céu multiplica a graça e paz sobre a tua vida. Quando você busca o pleno conhecimento de Deus através da palavra, você descobre que Deus já adicionou à sua vida tudo o que você precisa para ser o que Ele quer que você seja. Tudo. Em terceiro lugar, terceira ponta é a subtração. Versículo 4. Dessa maneira Ele nos deu suas grandiosas e preciosas o quê? Promessas, para que por meio delas, das promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte para você: você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus colocou algo precioso e grande nela, promessas. Está lotada a palavra de Deus de promessas. Então, se você crescer no conhecimento das promessas de Deus, que elas são grandiosas e elas são poderosas, são gloriosas, se você começa a se apegar às promessas de Deus, as promessas de Deus, vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer uma subtração de cobiça. Vai diminuir a cobiça na sua
vai encher você das poderosas, gloriosas e valiosas promessas de Deus. E por meio delas, você se torna participante da natureza divina. Por quê? Perdão. Porque, em primeiro lugar, tudo posso. E Deus diz o quê? Sede santos, porque eu sou. Junta essas duas promessas que a gente aprende. Eu posso ser santo, amém? Porque tudo posso. Duas promessas de Deus para você. Você se apega a elas. Hoje de manhã, eu li com o Daniel sobre Lázaro. A gente estava estudando a Bíblia. E eu falando para ele que Jesus disse: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu pude falar para ele: Daniel, seu papai, você, qualquer pessoa que aceita Cristo morrer, a gente só vai aguardar um tempo até a ressurreição. Que todo mundo vai ressuscitar. É promessa. Tem tanta promessa. Agora, olha o poder da promessa. Você começa a ler a palavra de Deus, extrair dela o poder e o pleno conhecimento dela. Ela te enche das promessas de Deus, e pelas promessas de Deus você começa a acreditar que é possível você ser mais como Cristo, amém? Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser fotografia, lembra que o pastor Marcos falou pra gente? De Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu quero, porque eu creio que isso é possível. Tem promessas de Deus para mim. Segunda coisa que as promessas de Deus fazem, elas fazem a gente fugir da corrupção que é no mundo causada pela cobiça. De onde que vem as guerras e contendas entre nós? Não é da cobiça? Porque se não fosse, se você não cobiçasse nada e tivesse satisfação em Cristo, você deixava levar até tudo que quisesse. Quer levar leva. Quer tirar a capa? Leva tudo. Vice-versa. Vai lá. O que você está tirando, Deus pode dar 100 vezes mais. É verdade? Mas a gente cobiça. A gente cobiça as coisas que Deus detesta. As coisas que têm muito valor para os homens. Cobiçamos a beleza do carro, a beleza da casa, a beleza do corpo, a beleza do diploma, cobiçamos a beleza do divertir-se, cobiçamos. E aí vem a corrupção. Você acaba se corrompendo. Corrupção significa apodrecimento. Você acaba se apodrecendo. Porque você só cobiça. Quanto mais você conhece de Deus, você foge da cobiça. Porque você não quer se corromper. Isso é uma constante na sua vida. Você vai ver seu coração desejando coisas que Deus não quer para você. Mas se você não está cheio de Deus, você vai coletar essas coisas. Agora, se você está cheio de Deus, você vai fugir dessas coisas. Você não vai querer isso no seu coração. Inveja. Você não vai querer lidar com isso. E você vai aceitar isso no seu coração. Ganância. Imoralidade. Tudo cobiça. Eu estava ouvindo uma música hoje que fala de ser satisfeito com Cristo. E eu fiquei pensando, onde é que a gente usa essa palavra satisfeito? Você está num lugar, você almoça, e chega uma hora, pode ser que está escrito lá, comida à vontade, portanto, mas chega uma hora que você para de comer. Porque você está satisfeito. Como é que nós vamos estar satisfeitos na nossa vida? Quando a gente estiver cheio de Cristo. Do pleno conhecimento de Cristo. Porque vai ter tanta promessa. Eu estava hoje pensando nisso, eu fui orando, falando com Deus, sobre ser parecido com Ele. Eu falei, Deus, tem muitas áreas que a gente não é como Cristo, que a gente não se abstém como Cristo, que a gente não nega como Cristo, pelo contrário. Os olhos da gente focam em tantas coisas que Cristo não focaria nos olhos. Mas isso tem que estar
nós. E como é que eu vou poder ser assim? Ah, isso não tem como. Tem como. Sendo cheio do pleno conhecimento daquilo que torna participante da natureza divina. E posso olhar para a minha vida e entender que Deus já me deu tudo que eu preciso. E se alguma coisa for me faltar, Ele vai me acrescentar. Para que eu possa viver fugindo da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Agora, não quer ver esse texto dizendo, eu estou fugindo da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça dos outros. Não. O que faz mal é o que sai do seu coração, do meu coração. É a nossa corrupção, causada por causa da nossa cobiça. Sempre vai ter um carro mais bonito que o seu. Sempre vai ter uma casa mais bonita que a sua. Sempre vai ter alguém ganhando mais dinheiro que você. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Ou que a sua esposa ou que o seu marido. Sempre. Se a gente não tiver fé em Deus, a gente vai cobiçar essas coisas. A viagem que alguém fez, a roupa que alguém usa, o carro que alguém tem, a casa que alguém mora, a pessoa que alguém é, a beleza que ela tem, ou o que ela vive, o que ela desfruta. O poder da cobiça é gigante. E eu preciso subtrair isso da minha vida. Como? Se enchendo de Deus. Não tem outro jeito. Você tem lutas na sua vida. Sabe quando é que você vai vencer? Quando você quiser ser participante da natureza divina. Quando você quiser sobre a sua vida graça e paz multiplicada. Quando você quiser descobrir a graça que Deus colocou e transbordou sobre a tua vida. Quando você estiver cansado de correr atrás do vento, de se corromper atrás de tanta coisa que não vale a pena. Para quê? Você se satisfaz com isso hoje, amanhã vai ser volta, mas quem deve dar, o que Cristo dá, jamais terá sede novamente. Não preciso, eu tenho Jesus na minha vida. A palavra de Deus, ela tem um poder que Ele quer que você viva, que Deus quer que você viva, que o apóstolo Pedro quer que você viva. Sabe, o apóstolo Pedro está lutando contra o gnosticismo. Homens que não conseguiam confiar na palavra de Deus, misturavam a palavra de Deus com outras coisas. Pedro está lutando com isso e fala, não, gente, a palavra de Deus é suficiente. Não deixe ninguém contaminar você com outra ideia. Olha, a palavra de Deus é que vai trazer graça e paz sobre a tua vida. Leia. Conheça Jesus plenamente. Olha, meu querido, é a palavra de Deus que vai fazer você ver que Ele já adicionou sobre a tua vida tudo o que você precisa para se tornar participante da natureza divina dele. Para ter uma vida de piedade em relação a Ele. Olha, é a palavra de Deus que você precisa conhecer de forma plena para que você consiga subtrair da tua vida, tirar da tua vida a cobiça que está corrompendo você. Você precisa buscar a satisfação em Jesus. Satisfeito. As pessoas nos julgam. Nós nos justificamos. E a questão não são pessoas nem nós, é Deus. Eu não tenho que ser alguém para que os outros me aplaudam. Eu tenho que ser quem Deus quer que eu seja. E eu só consigo ser o que Deus quer que eu seja. E esforçando e perseverando para extrair deste livro o que Ele pode me trazer de pleno conhecimento de Deus e do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou olhar para esse livro e eu vou pedir a Deus que esse livro mexa comigo, me abala, me perdoe, me incomode, queime o meu peito e faça perder os sonhos se preciso for. Pedir a Deus que esse livro aumente a minha fé, para que eu possa olhar para o que Jesus Cristo viveu e acreditar que eu posso muito daquilo que viveu. Que eu possa ler esse livro para dar um basta de corrupção, de cobiça, para ser satisfeito. E se
que você quer que aconteça na sua vida, só tem um caminho para isso acontecer: a palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo como eu comecei. Será que todos nós aqui essa noite temos fé de verdade? A fé de Cristo. A fé operante. A fé que faz milagres. A fé que vai me levar para mim de uma maneira que vai ser poderosa. Que vai mudar a nossa vida. Amém? Amém. Que Deus multiplique sobre você graça e paz. Abra os seus olhos para ver tudo aquilo que Ele já adicionou sobre a sua vida. E que, conhecendo a palavra de Deus, você sinta o Espírito Santo subtraindo, tirando de você essa cobiça que tem acabado com a sua vida, estragado o seu casamento, sua mente, seu coração, suas finanças, o seu tempo, os seus filhos. Para que Deus possa purificar você. Não é só venir, não é só vir para a igreja, é buscar o pleno conhecimento que traz plenitude do Espírito Santo. A gente precisa de avivamento no nosso coração. Vamos querer orar ao Senhor.